Hoje eu compreendo que eu fui preparada para chegar aqui e ter essa oportunidade de trazer vocês que se encontram no meio do caminho, entre um mundo e o outro, para esse despertar da consciência. Oi, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre essa transição planetária que nós estamos passando. Pode ser que você se sinta assim, como eu, um estranho neste planeta. Se você se sente assim, se você se sente um peixe fora d'água, tem dificuldade de se adequar a situações de grupos, não vê graça nenhuma em alguns eventos, né, de reuniões em que as pessoas ficam falando sobre futilidades, né, os assuntos são superficiais, e você tem se isolado e tem se sentido diferente. Eu tenho uma boa notícia aqui para você. Não se preocupe, é que você já está adentrando uma outra vibração, né? Já está em outra sintonia, tá? E nós vamos falar sobre esse período de transição planetária, explicando o porquê que algumas pessoas têm se sentido, assim, diferentes, né? Tipo, eu não sou desse planeta, ou eu sou inadequado, eu não consigo me associar a outras pessoas, tá? Nós vamos falar sobre isso, porque eu quero dizer a você que eu faço parte dessa turminha. E se você faz parte também dessa turminha, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui. Então, o que tem acontecido neste planeta? O que está acontecendo com a gente? Aqui, lembre-se que é uma visão transpessoal, ou seja, a gente sai das mesmices, né, da ciência limitada, da psicologia ortodoxa e vamos muito além. Desde a pandemia, nós passamos a viver algo muito diferente aqui nesse planeta. Obviamente que todo mundo percebeu o quanto foi difícil essa fase, nós tivemos um período bem complicado, mas ela foi assim como um marco, o marco da transição. Porque a partir desse marco, né, dessa fase, o planeta passou a ter duas realidades paralelas, né, são duas frequências vibratórias específicas, mas que ao mesmo tempo se entrelaçam. E as pessoas como nós, como eu que já consigo transitar por essas duas realidades, muitas vezes não consegue, tem dificuldade de lidar com tudo isso, tá? E muita gente, como você que pode estar sentindo essa dificuldade, não sabe o que está acontecendo e às vezes tenta se forçar a situações que são prejudiciais. Sabe aquela coisa assim, você vai num psicólogo, vai em alguns terapeutas, eles vão falar para você, olha, você precisa se adequar, você precisa ter inteligência emocional, você tem um transtorno, você é meio autista, sabe essas coisas que têm surgido hoje em dia, rotulando a gente, né? O que eu sou totalmente contrária. Você vê muito vídeo sobre autismo, trazendo o autismo quase que para a normalidade, né? Nos rotulando como autistas em diversos níveis, mas como se fosse um problema, como se fosse um transtorno, e não é, gente, não é, tá? E aí nós estamos vivendo essas duas realidades atualmente, desde esse marco que foi a pandemia. Então, a partir daí, se abriram alguns portais, porque se intensificou a fase de transição planetária. O que é essa fase de transição planetária, para quem não sabe?
Nós temos várias categorias evolutivas pelo universo. Então, o universo tem várias moradas, né? A casa do meu pai tem várias moradas. Nós temos vários mundos em diversos níveis de degraus, né, evolutivos. O planeta Terra é um planeta que se encontra na categoria de planeta de provas e expiações, ou se encontrava até então. E agora, nessa fase de transição, ele já está adentrando a vibração do mundo de regeneração. E qual a diferença do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração? A começar pela frequência vibracional, que é mais elevada, né? Lembre-se que nós somos energia em movimento. Tudo é movimento, a vida é movimento, o universo é movimento. Não existe nada parado, né, estático. E esse movimento que nós temos é um movimento de, além de mudar, evoluir vibracionalmente como uma espiral, nós estamos o tempo todo pulsando, vibrando uma certa frequência. E o planeta Terra, até então, estava vivendo nessa vibração de provas e expiações, que é uma vibração em que as pessoas ainda não conseguiam perceber que o seu sofrimento era causado pelo seu apego, pela sua falta de compreensão sobre o que é o amor incondicional, sobre sua ignorância, né? O ser humano, o espírito humano ainda é, né? Muito apegado, muito voltado ao poder, muito voltado a buscar segurança, uma segurança que não existe, que é exatamente isso que eu estou falando. Então, as pessoas procuram uma vida estática, né? A segurança para eles é estático. É você estar no conforto de um lugar sem pensar que um dia você vai morrer, sem ficar doente, sem ter problemas. É uma situação impossível, inexistente. E as pessoas irem em busca desse estado constante, estático, faz com que elas sofram, faz com que elas não compreendam o movimento de evolução, não compreendam a natureza humana e vivam, então, entre provas e expiações. Então, as pessoas, os espíritos humanos, desencarnam, aí voltam, encarnam com a promessa de melhora, de aprendizado, de não ser mais tão egoísta, e aí repetem os mesmos erros, e gera esse ciclo vicioso karmático, né? Então, vão produzindo karmas, produzindo vivências negativas que vão se acumulando, aí elas têm que voltar para melhorar. Quando a gente fala, por que você nasceu nesse lugar, com essa família, por que você tem tantos problemas, por que você passa por determinadas doenças, porque você precisa transmutar, você precisa expurgar dos seus corpos energéticos aquilo que você produziu de negativo, porque nós temos como propósito evoluir para um estado de amor incondicional. E agora, nessa fase de transição, o que tem acontecido? Com tudo isso que nós já passamos, com todos os nossos aprendizados e reencarnações, nós chegamos num ponto em que o planeta já vai passar, lógico, não é da noite para o dia, né? Vai passar deste mundo de provas e expiações, ele vai começar a vibrar mais elevado dentro da categoria de um mundo de regeneração. E o que é o mundo de regeneração? É um mundo em que a gente já está desperto, entendendo melhor como nós precisamos viver. Nós saímos daquela vibração do medo e da raiva, né, das emoções mais negativas, e passamos a viver de uma forma regenerada. A violência deixa de ser praticada. Nós ainda temos vicissitudes, mas nós temos mais consciência
de como lidar com tudo, né? Nós não somos ainda perfeitos, mas nós já temos consciência de que não podemos mais caminhar pelo caminho da violência, do medo, do apego, da raiva, né? E é essa a transição que o planeta está fazendo. E agora, o que acontece? Tem pessoas que já estão vivenciando esse mundo regenerado e tem muitas que ainda não estão. E nós que já estamos vivenciando esse mundo regenerado, já estamos vibrando mais nessa sintonia, nós temos dificuldade de lidar com esse mundo de provas e expiações. Veja só, nós nos encontramos numa situação bem complicada. Não é fácil. Além de nós sentirmos isso em nosso corpo físico, nós sentimos no nosso corpo emocional, nosso corpo mental, nós sentimos essa vibração pesada. Nós ainda acessamos essa vibração, nós ainda estamos vivendo aqui no planeta Terra, no mundo físico. E viver essas duas realidades ao mesmo tempo é bastante difícil. Mas também é a nossa oportunidade, é uma oportunidade extraordinária de evolução e que nós precisamos aproveitar. E qual é o convite que é feito da grande família universal para cada um de nós? Para que a gente exerça o nosso papel de divulgação, de conscientização, de trazer aqueles que estão perdidos no meio do caminho, né? Entre o mundo de expiação e provas e o mundo de regeneração. Falando sobre aqueles que estão perdidos no meio do caminho, eu acho que hoje eu quero me dedicar bastante a essas pessoas. Se você está cheio de dúvidas, está meio que perdido no caminho, né? Por quê? Eu sempre tive essa dificuldade de adaptação a grupos, à sociedade de um modo geral. E normalmente pessoas como eu, que têm essa dificuldade, acabam muitas vezes se desviando do caminho, porque não sabem lidar com essa vibração pesada que tem no mundo de expiação e provas. E acaba se contaminando, e acaba reagindo também na raiva, no medo. E como existe uma força contrária para que a gente evolua de uma forma saudável, muitas vezes a gente se perde pelo caminho, porque a gente quer se adequar à sociedade, a gente força a barra, sabe? Tipo, não, eu preciso me dar bem com essas pessoas, com esse grupo, eu preciso estar adequado, porque eu preciso me sentir aprovado dentro da sociedade. E aí você insiste em transitar nesse mundo de provas e expiações com pessoas que não fazem o menor sentido na sua vida. Às vezes, pessoas da família, às vezes não, muitas vezes a própria família, né, que existe alguns que já estão mais despertos, outros que estão muito iludidos, muito fora do estado de consciência, e aí a gente quer insistir num caminho, e aí a gente vai contra essa força divina que nos encaminha. Sim, existe uma inteligência maior que nos direciona. Eu quero trazer o meu exemplo. Eu busquei a espiritualidade, o autoconhecimento. Por quê? Porque eu me sentia uma estranha neste planeta, até dentro da família. A minha forma de ser já era diferente. Então você pode sentir isso. E é como se eu fosse encaminhada a essa busca. As coisas foram acontecendo para mim, eu fui buscando e eu frequentei décadas o mundo espírita, a Umbanda. Hoje eu fui direcionada para um outro lugar, digamos assim. E veja, eu insisti em tentar frequentar centro espírita, centro de Umbanda, porque eu tinha dentro de mim que eu precisava realizar o meu trabalho mediúnico, eu precisava ajudar. Só que chegou numa época que as coisas não aconteciam mais, eu não conseguia mais me adequar a um centro espírita. Veja só que interessante. E eu sei que muitas pessoas
têm passado por isso. Eu atendo várias pessoas que passam por isso, que vão ao centro espírita e não sentem conexão, ou a um centro de umbanda, e percebem que não é isso que elas querem. E aí elas adentram essa vivência transpessoal, que é ir além da religião, é a transreligião. E eu fui encaminhada para isso, mesmo forçando a barra para não vir para cá, né? Eu acabei vindo para esse lugar, graças a Deus. Hoje eu compreendo que eu estava meio que perdida, né? Perdida no meio do caminho, sem saber o que fazer, não entendendo por que estavam me tirando, por que essa força, essa inteligência estava me tirando desse caminho, se era um caminho do bem, do trabalho na casa espírita, no trabalho num centro de umbanda, por que eu estava... É como se me arrancasse desse lugar, me isolasse aqui, onde eu me encontro agora, e eu tinha muitas dúvidas. Hoje eu compreendo que eu fui preparada para chegar aqui e ter essa oportunidade de trazer vocês que se encontram no meio do caminho, entre um mundo e o outro, para esse despertar da consciência. Eu gostaria também de dizer a você que existem muitos canais, muitos vídeos, muitas pessoas falando sobre o despertar da consciência e que você tome muito cuidado, porque muitos acabam fazendo com que você fique mais perdido ainda, que você se perca mais ainda neste caminho. Pode te levar para mais distante daquilo que você precisa. Por quê? Porque nós somos muito tentados pelo ego, pelo nosso ego. E muitas vezes nós caímos nessa tentação. Porque faz parte dessa nossa evolução, dessa fase de transição, inclusive. E quando a gente fala que existe uma luta do bem contra o mal, significa que tem muitos espíritos, muitos desses espíritos que estão no poder, né? Então, um espírito que busca o poder, ele não busca ser, ele busca poder, ter. São espíritos infantis, muito mais do que você categorizá-los, né? Classificá-los como espíritos do mal. Eles são espíritos infantis. Por que infantis? Eles são como uma criança mimada. Crianças mimadas. Imagine crianças mimadas brigando por um brinquedo. Esse brinquedo é meu. Uma bola é minha, ninguém mais vai jogar. Não, eu que mando. Sabe? Esse tipo de atitude infantil é exatamente isso. Eles vivem nessa energia. Claro, óbvio, que eles estão na vibração de expiação e provas, em que eles não vão participar dessa nova frequência de regeneração. Mas o que acontece é que eles acabam atrapalhando essa transição, por quê? Porque eles não querem sair desse lugar que eles estão, né? Ilusório, e eles fazem o possível para que os outros seres também não evoluam, para que continuem ali nutrindo o poder que eles têm. Porque eles precisam desses escravos, dessas pessoas que estão prisioneiras, financiando os brinquedos que eles têm hoje, digamos assim, né? E eles se sentem satisfeitos, entre aspas, né, em alimentar o egoísmo deles, né, em estar no poder. E nessa fase de transição, portanto, nós temos essas duas realidades no mundo material. Se você parar um pouquinho, por alguns instantes, e observar o mundo ao seu redor, isso acontece comigo, não sei se com você acontece, você é capaz de acessar o seu eu observador, né, que nós chamamos o eu observador, que é um eu superior, e ele observa o entorno e percebe esse mundo de provas e expiações, como muita gente está presa nesse mundo. É tipo assim, vamos dar um exemplo mais prático. Você é quase que obrigado a ir a um evento, você
vai encontrar pessoas com as quais você não tem afinidade. Aí você senta ali quietinho, quietinha e fica observando as pessoas, falando um monte de bobagem ali, jogando fora energia, palavras toscas. Na verdade, umas estão reparando nas outras, uma quer aparecer mais que a outra, dizer que tem mais que a outra, que é mais que a outra. Enfim, e você fica ali quietinho, quietinho observando. Elas vão dizer que você é antissocial. Nossa, que pessoinha chata. Olha lá, ficou ali no canto, não quer papo com a gente, né? Aí você até se esforça, dá aquele sorrisinho amarelo, né? Tenta participar, mas você não se sente bem naquele lugar, você não se sente adequado, adequada àquela situação, entende? E aí, por quê? Você está já no seu eu observador, você já saiu dessa vibração de provas e expiações, ou você está entre os dois, né? Percebe? E aí é isso que a gente precisa fazer, a gente precisa puxar você, trazer você, e quantos mais nós conseguirmos para a regeneração. Alguns nem tentam, tá? Deixa eles, tem livre-arbítrio, né? Mas tem muitos que podem sim acessar. Você que está assistindo aqui esse vídeo, é porque você já está a caminho, se já não despertou, né? Agora, tem pessoas que vão assistir aqui, um pedacinho, vão falar, nossa, tô fora, quanta bobagem, entende? Então é tudo frequência vibracional, é sintonia vibratória. Você entendeu? Nós estamos numa fase profunda de transição e o convite é, venha fazer parte disso aqui comigo, né? Vamos nos unir, vamos ajudar a tantas outras pessoas que estão perdidas no meio do caminho. Essas pessoas com as quais você ainda precisa conviver, mas que te fazem mal até, são pessoas alienadas. E o que é alienação? Alienação é a perda da capacidade de pensar por si só. São pessoas que estão sob domínio de medo, de raiva de outros e de uma sociedade doente, né? E aí a gente tem que viver aqui sem se envolver, né, com essas pessoas. É difícil? É. E não significa que nós não vamos ter altos e baixos. Inclusive, isso é muito típico de médiums, de pessoas que já acessam essas frequências vibracionais. Sabe, esses altos e baixos que você fala, caramba, como que eu fiz isso? Como eu pude sentir aquilo outro? Né? Porque você está num período de transição, tanto quanto do planeta. Então compreenda isso, não se culpe, mas busque cada vez mais lucidez, mais consciência. E aí, nessa fase de transição, também é importante nós frisarmos o seguinte. Vou voltar a falar sobre a série de vídeos, especulações e bobagens que dizem por aí. Você não tem nenhum transtorno psicológico. Você não tem nenhum problema. Você está, sim, no caminho da solução dos seus problemas. Nós precisamos parar com esses rótulos e não procure caminho fácil. Não procure portas largas. O caminho, a porta é estreita. O caminho é difícil. Exige de nós responsabilidade, amadurecimento. Não peça para ninguém fazer por você. Este é o seu caminho, é a sua jornada. Mas podemos fazer essa jornada juntos. E este é o convite. Comenta aí. O que você tem sentido? Você acha que você já está vibrando nessa frequência da regeneração? Você percebe essas duas frequências? Você pratica meditação? Comenta um pouco sobre o que você acredita, sobre o que você acha, sobre essa fase de transição planetária. Inscreva-se aqui no canal se ainda não for inscrito, participe, compartilhe, curta, comente. Até a próxima. Namastê.